Você assumiu um cargo de liderança em uma nova empresa e está, como é natural, a tentar perceber um pouco do novo mundo em que está inserido. Por vezes, é até a sua primeira experiência em um cargo de liderança, ou pelo menos no cargo de liderança ao nível que hoje está a assumir. O que fazer para tornar esses primeiros momentos mais simples, mais práticos e trazer mais resultados, porque sim, vão pedir-te resultados em sua nova função. Vamos falar sobre isso. Começamos? Antes de começar, nós temos a nossa tradição, a nossa cultura. Vocês já sabem qual é. Dar o like, subscrever o canal, ativar o sino das notificações e compartilhar. Sim, porque não vale crescer sozinho. Vamos então entrar para o nosso tema. Vamos abordar aqui algumas ações que você pode adotar enquanto líder, que todo e qualquer líder pode adotar para facilitar este processo. Como sabemos, assumir um cargo de liderança em uma empresa nova, com pessoas novas, cultura nova, tem os seus desafios. Sim, é bastante prazeroso, satisfatório, especialmente se é uma oportunidade que de alguma forma foi perseguida por este líder. No entanto, como nem tudo são flores, também tem os seus desafios. Como tornar então esses primeiros meses, primeiros anos na nova organização, na nova função ou no novo cargo mais tranquilo e simples de ser vivido? Vamos começar o passo a passo. Passo 1. Conheça o seu líder. Sim, a pessoa que o contratou, a pessoa que lidera o seu pelouro. Se você é, por exemplo, um líder tático, é diretor de algum departamento, usualmente você responde a alguém que está no board, ok? Quer seja um administrador ou, por vezes, o PCA em pessoa, porque ele cuida do seu pelouro, e enfim, ou o diretor-geral, a depender da empresa mudam-se os nomes, mas você precisa de conhecer o seu líder, tem de conhecê-lo. Porque se ele o contratou, foi porque ele tem um objetivo a atingir consigo. E porque ele acredita que você tem as competências, o perfil necessário para atingir este objetivo. Mas como bem sabemos, cada líder tem a sua forma peculiar, a forma como ele prefere que sejam realizadas as atividades, que sejam passadas as informações, os objetivos que ele realmente quer. Eu não estou a falar sobre os objetivos que vêm escritos na sua direção, objetivos da direção do capital humano, objetivos da direção comercial. Não estou a falar sobre esses. Estou a falar sobre aqueles objetivos, por vezes, oficiosos, onde você só vai poder colher o que de facto o seu líder quer em um momento de contacto. Portanto, invista tempo, bastante tempo, em conhecer o seu líder, como ele gosta de comunicar, qual a clareza com que ele prefere receber as informações, qual a periodicidade com que o líder, a quem você responde, prefere receber as informações. Tudo isso tem de ser bem conhecido e dominado. Pode fazer isso de forma mais simples. Numa primeira fase, se assim o ambiente permitir, procure ter um contato com o seu líder além das reuniões de direção geral, além das reuniões com o CA. Vá além disso. Procure estar com o seu líder em outros momentos, ainda que em dias laborais, como por exemplo almoçarem juntos, jantarem juntos. Procure manter contato e conhecer não apenas a questão técnica, os aspectos técnicos do seu líder, mas conhecer o seu líder como pessoa. Isso é extremamente importante e facilita em muito a vossa relação laboral, que influencia bastante tudo quanto vai ser apresentado. Bem sabemos que nas organizações, muitas vezes, pessoas deixam de ser bem avaliadas ou deixam de abraçar, de continuar em determinados cargos, não exatamente porque os números não os acompanharam, mas porque a dinâmica de relação laboral com o seu líder não foi a mais apropriada. Então, primeiro passo, abraçou um novo cargo, está em uma nova empresa, conheça o seu líder. 2. Conheça a cultura da organização. Se está em uma organização nova, invista tempo em conhecer como é que se vive dentro daquela organização. Esqueça-se, se possível, ou pelo menos não se apegue apenas ao manual da cultura ou às informações que lhe foram passadas durante a integração.
tente perceber qual realmente é a cultura, como as pessoas interagem dessa organização, como os seus pares, seja você um líder a nível tático ou a nível estratégico ou operacional, precisa identificar como é que os pares interagem uns com os outros, como é que eles trocam informações, comunicam por e-mail ou comunicam por telefone, gostam de reuniões online ou preferem reuniões presenciais. Como ocorrem as reuniões gerais departamentais? Conheça a cultura, o que se valoriza, o que não se valoriza. É uma organização onde as pessoas precisam de cumprir estritamente o horário ou é uma organização que valoriza a flexibilidade, mesmo que isso não esteja escrito? Porque a cultura, como nós falamos sempre, nem sempre está escrita. Aliás, na maioria das vezes, ela é vivida. E o que está escrito, nem sempre, muito embora às vezes, acompanha aquilo que de facto se vive. Entre o que está escrito e o que é vivido, existe um gap, que nem sempre é unido de maneira alinhada. Então, invista bastante tempo em conhecer a cultura da organização. Ações simples para conhecer a cultura da organização. Seja observador. Observe, veja como as pessoas interagem. Fique atento. Numa primeira fase, evite inclusive dar muitos comentários. Absorva. Perceba, ok? Outra ação que lhe vai ajudar, interaja. Interaja com os seus pares. Interaja com outros que não estão ao seu nível hierárquico, porque a cultura não é vivida só pelos níveis hierárquicos. A cultura também é vivida pelos técnicos, por aqueles que não ocupam cargos ou funções de liderança oficial. Invista em conhecer isso. Precisa de estar, passar tempo com as pessoas da sua empresa, de outros departamentos, para perceber como é que em todos os departamentos as pessoas estão a interagir. Cultura. Você precisa de investir tempo em conhecer bem a cultura. Tanto a cultura escrita, como a cultura vivida. Terceira ação que você precisa de fazer nessa nova jornada de liderança numa outra empresa, assumir um cargo por vezes pela primeira vez, pelo menos ao nível, talvez já tenha sido líder operacional, líder tático, mas nunca antes foi um líder estratégico, por exemplo, C-level. E agora que lá está, você precisa de caminhar, dar alguns passos, ter alguma atenção e cuidado. Okay? Então, o próximo passo para você melhorar os seus resultados chama-se conhecer as suas pessoas. Isso mesmo. Conheça os seus liderados. Tão importante quanto conhecer o seu líder é conhecer os seus liderados. Tire tempo para conhecê-los. Você sabe quem é o seu liderado mais distraído? Você tem de saber. Quem é o seu liderado mais focado? Quem é o seu liderado que tem mais ambições de carreira? Quem é o seu liderado que tem mais insatisfações financeiras? Conheça os seus liderados. Porque se você não conhecer os seus liderados, vai ser bem mais desafiante identificar estratégias e ações, okay, que sejam realmente eficazes e que lhe permitam gerenciar a equipa de forma estratégica. Conhecer a equipa permite-lhe definir até qual a metodologia de gestão de equipas, qual a metodologia de gestão de objetivos que melhor se aplica para o perfil dos líderes que você tem na sua equipa. Como você pode fazer para conhecer melhor os seus liderados? Ações simples. Convide os seus liderados. Usualmente eles dizem sim. Boas notícias. Convide os seus liderados a terem algum momento que não seja só na Copa. Sim, na Copa também converse com eles, esteja por lá, troque uma ideia. Dentro do departamento, converse com eles e quando tiver a falar até mesmo de assuntos técnicos, não se esqueça de, em especial nessa primeira fase, perguntar uma coisa simples chamada o que você acha disso? Pergunte. Isso vai permitir-lhe ter conteúdo, ter informação valiosa, porque alguns desses liderados que você tem na equipa, você até já os encontrou dentro daquela organização. Então, em muitos aspectos, ele pode ter uma certa informação já que você ainda não tem acesso. Então, conecte-se com eles, evite criar o distanciamento excessivo. Sim, ter cuidado para permitir e não se perder o valor e a importância da autoridade, isso é muito importante.
No entanto, ter a relação suficiente para que eles consigam abrir-se consigo e permitir que você os conheça e que igualmente eles o conheçam, facilitando o processo de atenderem às demandas que lhes vai passar ao longo do tempo de maneira mais dinâmica, é extremamente importante. Convide os seus liderados para um after work, ok? Convide-os para ir tomar um chá, para ir tomar um café, para irem almoçar em algum sítio, para irem jantar em algum sítio. Independência do tipo de equipa que tem, se você tem uma equipa, por exemplo, muito mais jovem, você pode convidar essa equipa para ir ao show de algum cantor que eles gostem, que seja contemporâneo. Vá com eles. É uma ação aparentemente simples, mas vai permitir-lhe conhecer o verdadeiro eu das suas pessoas. E como bem sabemos, as pessoas não são movidas só pelo eu técnico. Elas têm sonhos, elas têm expectativas. Okay? Você precisa conhecer. Uma outra ação que pode fazer com os seus liderados é fazer ações de team bonding, que são ações muito interessantes e que dão-lhe verdadeira arma na mão, chamada informação e conhecimento. Faça jogos simples e objetivos que permitam que a sua equipa diga quais são os seus maiores sonhos, seus maiores medos, o que eles mais querem atingir dentro daquela organização, onde é que eles se veem daqui a 5, 10 anos. Tudo isso é importante. Quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam, o que eles acham da cultura organizacional da empresa, o que eles sugerem que seja feito para que a dinâmica do departamento melhore. Explore isso para conhecer os seus liderados. Não vai estar a liderar às cegas, e isso é bastante perigoso. Quarta ação a se tomar caso você tenha assumido esse cargo de liderança: conheça o core business da empresa. É extremamente fulcral e incontornável a necessidade de líderes, pelo menos gestores e líderes que queiram, okay, trazer resultados, que queiram perceber o contexto global e não apenas específico das organizações. Não tem como fugir ao facto de que ele precisa, deve conhecer o negócio da empresa onde ele exerce a função. Mesmo que a área que você lidere não seja estritamente ligada ao core business e seja considerada uma área de suporte, como é considerada em algumas organizações, ainda assim, essa sua área dá suporte ao negócio. Portanto, você precisa de entender o negócio. Se você está a liderar uma equipa que pertence a uma empresa onde o seu negócio é prestação de serviço de tecnologia, prestação de serviço no ramo do petróleo e gás, você precisa de entender o mundo do petróleo e gás. Você tem que começar a saber nomes como containers, como liftings. Tem de começar a conhecer isso. Precisa dominar isso, porque isso vai ajudar-lhe a executar as suas funções, as funções do seu departamento. Os resultados do seu departamento vão começar a comunicar muito mais com o que o topo identificou. Okay? E se você for um líder do topo, os seus resultados vão começar a refletir e a estar alinhados de maneira muito mais profunda com o pelouro que você cuida, que você trata. Então é indispensável que se conheça, domine, saiba quais são os concorrentes, saiba quais são os maiores desafios, a todos os níveis. Identifique quais são os pontos de melhoria, identifique qual é o core business da empresa, identifique quais são as oportunidades de negócio que a empresa tem e com toda essa informação, o que você vai fazer? Você vai conectar com a sua direção e verificar como é que a sua direção pode servir melhor aos propósitos que foram identificados e que você agora já domina sobre o negócio da empresa. Muitas vezes os departamentos liderados, geridos por quem não conhece a fundo o negócio, pode de certa forma trazer estratégias que não geram resultados e impactos positivos no todo. Então é muito importante que se tenha este cuidado. Ações simples para conhecer o negócio. Estude. Sim. Estude sobre a empresa. Entenda como foi construída, qual sua origem, quais seus objetivos, qual o propósito, visão, missão. Estude também sobre quais são os desafios ao longo do tempo que a empresa teve, para onde é que a empresa quer chegar, como pretende chegar. Estude sobre o contexto à volta do setor onde a empresa que você tem um cargo de liderança, qual é o contexto, ok? É uma área ou um setor difícil de ser penetrado ou não? É um setor mais tranquilo? É um setor mais desafiante? O que é? Como é?
você precisa identificar isso, ok? Então, estudar vai ajudar-lhe muito. Conecte-se também com pessoas que estão ligadas à área do negócio. Então, se você é líder de uma área que não é a área de negócio, tenha o cuidado de conectar-se com essas pessoas. Os diretores de negócio, os diretores de desenvolvimento de negócio, os diretores da área comercial, o board C-Level. Se você já está no C-Level, conectar-se com pessoas do C-Level que já estejam há mais tempo na organização, especialmente os que estão no pelouro do negócio. Se você é do pelouro do negócio, conectar-se com os diretores que talvez já estejam na organização há mais tempo e que lhe vão de certeza passar muito conteúdo, muita informação valiosa sobre o negócio. Não apenas sobre aquilo que se deixa escrito sobre o negócio, mas sobre as outras movimentações não oficiais, mas oficiosas, que estão a ser realizadas, que impactam o negócio. Esteja por dentro de tudo isso e isso vai, de certeza, fazer-lhe destacar-se e sobre que maneira. Porque a verdade, se você está assistindo esse vídeo, que bom, está entre os poucos, são pouquíssimos os profissionais que estudam sobre o negócio a fundo. E por isso, são muito poucos os profissionais que são contados como indispensáveis pelo topo. Sequer são conhecidos. O topo mal sabe o nome corretamente deste líder. Quer sair desse anonimato? Começa a conhecer o negócio. E aí, quando você apresentar os dados, os resultados dos QPIs do seu departamento, os dados dos QPIs do seu pelouro, caso esteja em nível C-Level, você vai trazer algo valioso, impossível de ser ignorado. Destaque-se, ok? Bom, por hoje era o que tínhamos para falar. Desejo a si que abraçou esse novo desafio muito sucesso. Desafios fazem parte da vida e é assim que nós crescemos, mas não precisa caminhar sozinho, tá bom? Manda uma mensagenzinha, passá-lo, que alguém da equipa vai de certeza ajudá-lo a tornar este caminho ainda mais glorioso do que já está a ser. Vemo-nos em breve.